Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir, mas está projetado ali, eu queria ler esse texto junto com vocês. Então, a Bíblia diz assim, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então nós temos falado sobre porção dobrada do Espírito Santo, amém? Quem quer a porção dobrada do Espírito Santo aqui? Eu quero receber a unção dobrada do Espírito Santo. Diga para o seu coleguinha aí, diga para a sua pessoa, para o seu vizinho. Eu quero receber a unção dobrada do Espírito Santo. Amém? A gente precisa querer. Então Eliseu, ele chegou, ele estava junto com Elias, andando com Elias. De repente Elias fala assim: olha, você está aqui comigo, você está sempre comigo, você está sempre junto comigo, você tem sido fiel, você tem sido perseverante. O que eu posso fazer por você? Eliseu tinha na ponta da língua. Ele falou: eu quero unção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu quero ser o herdeiro principal da unção profética que está sobre você. Queridos, Deus está aqui hoje e Ele está perguntando para você: o que você quer? O que eu posso fazer por você? E a sua resposta é: eu quero receber a unção dobrada do Espírito Santo. Eu já fiz a colinha para você. Você não precisa nem pensar, é só você falar assim: eu quero. Levanta sua mão, fala assim: eu quero unção dobrada do Espírito Santo. Eu quero encher você de fé nessa noite, querido. Eu quero encher você de fé, porque o Espírito Santo, quem enche você do Espírito Santo é Deus. Amém? Amém? E aí que vem esse trecho. E ele fala: você me pediu uma coisa difícil, mas se você me vir, quando eu subir. Olha só o que era Elias. Pensa só, gente, quem era Elias para Deus? Quem era Elias? Ele não morreu, ele não tem um caixão. Você não vai encontrar o esqueleto de Elias em lugar nenhum. Ele simplesmente foi tomado daqui, ele subiu direto. Queridos, olha esse Elias, olha essa pessoa. E aí chega lá o aprendiz dele, chega lá o padawan dele, chega lá o servo dele e diz: olha, você é essa pessoa incrível, você é esse cara, você é o cara. Eu só quero pedir uma coisinha para você: o dobro do teu espírito, o dobro do espírito dele, não, do Espírito Santo que estava nele. Você tem noção o que é isso, gente? Isso não é pedir qualquer coisa. Isso não é pedir qualquer coisa. Ele pediu, por isso que Elias falou: olha, você me pediu uma coisa difícil, mas vamos lá. Se você me vir subindo, você vai ter o que você pediu. E no próximo versículo, eu não sei quanto tempo passou, até chegar no próximo versículo. E aí eu coloquei bem grande ali: de repente. Gente, eu não sei quanto tempo vai demorar, quanto tempo demora para vir o de repente. Mas ele vem de repente. De repente. Veio cavalos e carros de fogo, sei lá de onde. E levou Elias. E adivinha o que aconteceu? Eliseu estava lá vendo. E ele teve aquilo que ele pediu: unção dobrada, o principal herdeiro da unção profética do seu mestre. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 14. Tem um cara que ele escreve Atos, ele não é o apóstolo Paulo, ele não é o apóstolo Pedro, ele não é nenhum dos discípulos, 12 discípulos de Jesus.
ele se chama Teófilo. É um cara que o nome dele diz, amigo de Deus, Teófilo. Esse Teófilo, ele escreveu um negócio muito interessante. Ele escreveu o livro de Atos. O primeiro livro, perdão, ele escreveu ao Teófilo, né? Então foi escrito ao Teófilo, né? Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, ele está lendo isso, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Eu queria que você parasse um pouquinho aqui. Ele foi elevado às alturas. Elias, ele foi elevado também às alturas. Jesus foi elevado às alturas. Eu queria fazer um paralelo. A gente está lendo aqui, tem um paralelo muito grande com Elias aqui. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Presta atenção. O texto está contando o que aconteceu. Está contando que Jesus, ele foi levado aos céus, ele morreu, ressuscitou, e ele tinha sido levado aos céus. E quando ele foi levado aos céus, e está contando isso, e conta que antes disso, ele esteve com os discípulos, e ele falou, olha, daqui a pouco, daqui não muitos dias, vocês vão ser batizados no Espírito Santo, porque estava já escrito, e já foi falado, né, que João veio batizar com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. É isso que está dizendo aqui. E aí os caras que estavam lá, sei lá que página que eles estavam, e eles falaram assim, então, mas você vai restaurar o reino? E Jesus fala assim, e está sendo falado o seguinte, não interessa. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente está aqui hoje. A gente quer acessar a promessa do Espírito Santo. Não interessa o que está acontecendo aí. Não interessa o que vai acontecer amanhã. Não interessa se é sua segunda-feira, o que foi a sua semana. Não interessa. Interessa que Deus quer tocar na sua vida. Sabe, se você ora em línguas, enquanto eu estou pregando, vai orando em línguas baixinho aí. Porque o Espírito Santo, ele quer se mover nessa igreja. Ele já tem se movido, na verdade? E ele quer continuar se movendo. Então, o que ele diz assim, não interessa. E ele volta no assunto. Não vos compete, né? E ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então ele está contando o que Jesus falou. E aí Jesus disse isso, e ele foi elevado aos céus, e ele ficava olhando assim, e Jesus sumiu. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E esse Jesus que dentre vós foi assunto, quer dizer, subiu aos céus, virá do modo como o viste subir. Então, voltaram para Jerusalém, glória a Deus, amém? Voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Só faltava Judas, que era o Judas que traiu Jesus. Todos estes, e aí, presta atenção nisso, todos estes perseveraram. Se você está com a sua Bíblia, a Bíblia física aí, você faz aí, sei lá, uma sublinha, você coloca aí, todos estes perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres,
com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Bom, isso é o que está dizendo em Atos capítulo 1. Aqui está dizendo que há uma promessa, que o Espírito Santo viria, e que os discípulos seriam batizados no Espírito Santo. Amém? Então, é o que está dizendo aqui. E ele fala várias coisas. Então, voltando para o texto de Elias, quando Eliseu pediu aquilo para Elias, Elias falou: olha, se você me vir subindo aos céus, você vai ter o que você pediu. Aqui não fala se você vir, porque eles viram Jesus subindo. A promessa já estava dada. Vocês vão receber. Ele não dependia de muita coisa, não. O que dependia do quê? Dependia de uma coisa: deles perseverarem em oração, deles permanecerem ali, deles continuarem buscando ao Senhor, porque era uma promessa que eles receberiam o Espírito Santo. Amém? Os dois subiram, os dois tinham uma promessa para os seus discípulos. Para o seu discípulo, para os seus discípulos. Há uma unção dobrada para os discípulos. Eliseu era discípulo de Elias. Nós somos discípulos de Jesus. Elias era o cara. Só que é o seguinte: Jesus, o nome dele é Cristo. Cristo. Cristo quer dizer ungido. A unção está sobre Jesus. Estava e está sobre Jesus. Ele é o Cristo. Ele é ungido. Toda a unção está sobre ele. Hoje eu estou dando trabalho para o cara que está me filmando. Ele está tentando me achar aqui. Toda a unção está sobre Jesus. Eliseu, ele era discípulo de Elias. Elias era um grande cara. Mas, queridos, eu quero que você entenda: Jesus é muito maior. Sabe por que ele é maior? Vou te provar porque ele é maior. Nem precisa provar, mas vamos falar, né? Quando veio João Batista, quando ele foi prometido para Zacarias, quando ele estava na barriga da mãe dele, veio uma palavra de Deus para a vida dele, e falou assim: olha, aliás, o anjo falando para Zacarias, falou: olha, o seu filho, ele está sendo gerado e ele vai ser cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe, ele vai ser cheio do Espírito Santo, e ele vai pregar o Evangelho, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, ele virá no poder de Elias. Olha só, no poder de Elias, no espírito e no poder de Elias, a palavra diz. E aí, esse João Batista, que estava no espírito e no poder de Elias, ele chega e ele diz: eu só posso batizar vocês nas águas, mas vai vir alguém que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem era maior? Jesus. Esse que veio no poder e no espírito de Elias, ele falou: eu não sou digno de desatar as correias da sandália do Messias, do Cristo, porque ele é o ungido. Queridos, nós nem pedimos unção dobrada, mas o Senhor tem unção dobrada para nós. O ungido, aquele que é maior que Elias, aquele que não tem, sabe, você não pode nem comparar com profeta algum, porque ele é o Cristo, Filho de Deus. Nós temos unção dobrada desse Cristo, desse Jesus. Queridos, eu quero te convencer, eu quero te falar, eu quero que o Espírito Santo te convença hoje, que nós temos a unção dobrada do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em mim e em você. Amém? Olha só o que está escrito ali, não dá para eu ler direito, mas vamos lá. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores. Eliseu, ele fez obras maiores que Elias. Mas nós vamos fazer obras maiores de alguém, maiores, de uma pessoa que é muito, 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 muito
mais poderosa e maior que Elias. E nós vamos fazer obras maiores. É o que está escrito ali. Na parede? Não, na Bíblia. Amém? É o que está escrito na Bíblia. E fala, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em você. Querido, no momento que você confessou que Jesus era o seu Senhor e Salvador, você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo começou a habitar na sua vida. Amém? Se você é salvo, você pode dizer, o Espírito Santo, levanta a sua mão, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim, porque é verdade. Você não precisa fazer força, ele já habita em você. Amém? Aleluia. É isso aí. Só não me perder aqui, vamos lá. Número 2. Então, número 1, vamos voltar. Número 1, há uma unção dobrada para você, amém? Você quer a unção dobrada? Fala sim, eu quero. A promessa é para todos. É para todos nós que, vamos ao Cês aí, cremos, que temos fé, que confessamos assim o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu coloquei ali, uma definição do pastor Paulo sobre fé. É acreditar na palavra de Deus, sem que alguém tenha que te provar alguma coisa. Fé também é isso, tá? Tem definições de fé na palavra de Deus, mas eu queria dar essa definição muito simples para você. Fé é você crer o que está escrito na Bíblia, sem precisar que alguém te prove que aquilo é verdade. Você crê na Bíblia? Você crê no que está escrito ali? Eu não estou ouvindo muito amém. Amém. Fala que você crê, porque é verdade, gente. Nós cremos na Bíblia. Eu creio no que está escrito ali. Amém. Quando a gente não crê na Bíblia, quando a gente não conheceu a Jesus, quando a gente não entregou a nossa vida para o Senhor. E eu quero convidar você que está aqui hoje, se você nunca ouviu falar disso, sobre entregar a vida para Jesus, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus, porque a sua vida é importante para Deus. E se você não fez essa oração de entrega a Jesus, você não é salvo, e você precisa ser salvo, porque Jesus veio aqui para salvar todas as pessoas da morte, não é da morte natural, é da morte eterna. Se a gente não entrega a nossa vida para Jesus, nós vamos morrer eternamente, e morrer eternamente é estar no inferno. E Jesus veio aqui para salvar a todos nós. Pode ser que você esteja aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus. Esse é o dia que você vai entregar a sua vida para Jesus, porque o Espírito Santo está aqui, Ele está falando ao seu coração. Ele pode não estar dentro de você, mas Ele está batendo ali na porta do seu coração. Ele está dizendo, querido, eu quero você, eu quero estar com você, eu quero mostrar tudo que pode acontecer na sua vida de bom, se você entregar a sua vida para Jesus. Sabe, não precisa levantar a sua mão agora, mas se você está sendo tocado por isso, sabe, depois eu quero chamar você aqui na frente, ou sei lá, orar com você, dar algum jeito para que você entregue a sua vida para Jesus. Por quê? A promessa é para quem crê, a promessa é para quem tem fé. Amém? A Bíblia está escrito ali na Bíblia, que nós tínhamos uma promessa do Espírito Santo. Eles creram naquela promessa, eles perseveraram. Ele tem uma definição de perseverança ali, perseverar é esperar até algo acontecer. Você pode esperar passivamente, mas não é só isso. É esperar algo acontecer e insistir até o resultado chegar. Tem muitas coisas que você ainda não conseguiu em Deus. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que não aconteceram ainda. Mas você vai ser perseverante. Você vai perseverar. Passaram muitos dias depois que Jesus subiu ao céu, e aqueles discípulos ficaram lá. Eu vou ficar aqui, porque Jesus falou para eu ficar aqui. Aposto que tinha muita gente com outras ideias. Aposto que Tomé devia ter alguma outra ideia lá.
Mas Pedro, que estava no comando, falou: moçada, vamos ficar aqui porque tem uma promessa. E ele falou uma coisa, ele falou para a gente ser perseverante. Perseverar é ficar, pessoal. Primeira coisa, primeiro aspecto da palavra perseverar: eu vou permanecer no mesmo lugar, eu vou insistir na mesma coisa. Às vezes a gente vem aqui na frente, nos apelos, e aquilo não acontece. Pessoal, vem no apelo, vem na frente, ora de novo, né? Ora mais. Hoje nós recebemos um testemunho por WhatsApp, uma moça, ela também tinha os pés, engraçado, né? Ela também estava com os pés um menor que o outro, e aí ela ouviu uma pessoa que foi curada, ela não se conformava, ela orou, e numa noite, ela orando, e aí Deus fez um milagre na vida dela. Isso é perseverança, vocês estão entendendo? Perseverar. Eu quero pregar o evangelho, mas eu não estou conseguindo. Persevera. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu não falei em línguas. Vem e persevera, você vai ser batizado. Queridos, a coisa vai acontecer, só não chegou ainda. É que nem eu quero chegar daqui. Eu estou aqui em Campinas e eu quero chegar em São Paulo. Se você pegar um carro e começar a andar, você vai chegar em São Paulo. Mas pode ser que o carro quebre, fique sem gasolina, várias coisas podem acontecer. Mas se você quer chegar em São Paulo, você vai chegar em São Paulo. Não é? Não é verdade? Se você quer alguma coisa para a sua vida, algo de Deus para a sua vida, algo de Deus para a sua vida, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer transbordar no Espírito Santo, seja perseverante, porque as coisas vão acontecer. É certo que as coisas vão acontecer. Amém? Tem muitos cristãos, às vezes eles se perdem, eles começam a vir na igreja, de repente a coisa não está do jeito que ele quer, e ele vai embora. A promessa é para aqueles que perseveram. Não vá embora. Fica, vem mais um domingo, vem. Quantos domingos você vai encontrar? Você vai ter aquilo que você está buscando e aquilo que Deus está buscando na sua vida. Deus não pode agir em você se você não estiver parado quieto. Você já tentou, por exemplo, dar um remédio para o animalzinho? Tem um cachorrinho, ele está doente, você precisa dar um remedinho para ele. Já tentou fazer isso? Eu tinha um gatinho e tentava fazer. Meu Deus, ele não para quieto. E ele vira, não sei o que tal, e tenta, né? Queridos, às vezes a gente é esse gatinho, esse cachorrinho que não para quieto. E Deus, Ele quer, jogar lá o comprimido do Espírito Santo, goela abaixo, e você não para quieto. Cada hora você está num lugar, cada hora você está com um pensamento. Queridos, perseverar é parar quieto e insistir, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te encher, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Isso serve para dízimo, isso serve para tanta coisa, para a sua oração, para aquilo que você está pedindo, sabe? Deus vai fazer. A Bíblia diz que tem uma taça, que tem um recipiente, que é das orações dos santos. Sabe, um recipiente, um dia esse recipiente, ele enche, é finito. Vai orando, que quando encher esse recipiente, a sua promessa, o seu pedido, ele vai vir. Amém? É isso que eu quero falar para vocês, seja perseverante, sabe? A promessa do Espírito, derramado do Espírito Santo, da unção dobrada, é para todo mundo que persevera. Eliseu perseverou. Eliseu ficou andando com Elias, ficou junto com ele o tempo todo, ele não largava de Elias, porque ele tinha uma coisa em mente: eu quero a unção dobrada. Eu nasci para servir ao Senhor e ter essa unção dobrada. E ele insistiu, perseverou e teve o que ele pediu. Amém? Outra coisa, obedecer. Talvez esse seja o mais difícil. Obedecer não é fácil. Não é. Mas nós precisamos obedecer. Porque a palavra de Jesus era: vocês vão receber, mas espera, aguarda, fica, ora, obedece. Queridos, no nosso coração, é um coração que nasce desobediente. Eu lembro os meus filhos, eu ensinava obediência aos meus filhos. Agora eu não preciso ensinar a obediência aos meus filhos, porque eles se tornaram obedientes. A gente aprende a ser obediente. Eu lembro que eu pegava eles
às vezes eles iam fazer alguma coisa que eu não queria, eu não ficava só dando comando de voz, eu tarracava no braço deles e segurava eles. Quem tem filhos, isso aí serve também de aula para os pais, tá? E a gente segurava ele, lembro, nossa, meus filhos, às vezes ficava até, né, meio vermelho, assim, que ele queria fugir, você se trazia para cá. E a gente segurava eles, e a gente levava eles, ensinava eles, fazia eles obedecerem. Queridos, a obediência a gente aprende. E vocês estão aqui na igreja. Aqui é um lugar onde nós aprendemos obediência. Às vezes o pastor fala um monte de coisa que você não queria ouvir. Mas obedece. A obediência não depende do outro, a obediência depende de você. A obediência é sua. Ah, mas ele, né, ele faz tal coisa, e não sei o quê. Obedece. Hoje eu estava no Taquaral com a minha família, e aí eu vi, lá não pode andar de bicicleta, dentro do Taquaral. Pode andar fora, quando você quiser, dentro não pode. E tem uns caras, uns guardas municipais, que eles ficam lá, tirando os caras que estão andando de bicicleta lá dentro, porque sempre tem um desobediente. E eles estão de bicicleta. O que a nossa geração diz? Como é que ele está de bicicleta e fala para eu ficar sem bicicleta? A nossa geração faz ou não faz assim, queridos? Eu tenho alunos, eu sei que faz. Como é que eles falam para a gente não andar de bicicleta se eles estão de bicicleta? Qual é a deles? Queridos, não depende deles. A obediência é para mim, não é para eles. Eles estão lá para fiscalizar se estão obedecendo. Não interessa. E essas palavras hoje em dia doem no coração da gente. Por quê? Porque nós estamos numa geração que mudou muito e que não mais sabe obedecer. E nós precisamos entender que nós precisamos aprender. De pouco em pouco você vai aprender a obedecer. E aí você vai ter que abrir o seu coração, se submeter, sabe? Permitir que Deus haja na sua vida. Os discípulos, eles obedeceram. Porque eu aposto que tinha gente, não era só os 12 que estavam lá, tinha um montão de gente. Mas eu aposto que tinha um monte de gente lá, que estava com eles. Falaram, eu esperei demais. Imagina o cara, foram 50 dias? Que eles esperaram? Sei lá, vamos supor que eles esperaram 50, eu acho que são 50 dias, não lembro agora, não estudei isso. Mas, digamos que eles esperaram 50 dias. Aí o cara no 49º dia, ele fala assim, cansei, esse negócio de obedecer, negócio de perseverar, não está com nada, eu vou embora, Pedro, fui. No 50º dia, um vento impetuoso, veemente, enche o lugar onde eles estão, e línguas de fogo descem sobre eles, e eles são batizados do Espírito Santo. E tem um carinha lá, a 50 quilômetros de distância, que desistiu, que não obedeceu. Obediência é uma coisa muito séria. A gente precisa obedecer a Deus, queridos. A gente precisa, isso envolve pecado. Queridos, a gente quer receber o Espírito Santo, a gente quer acessar o Espírito Santo, mas a gente às vezes está em pecado. Se você está em pecado aqui hoje, querido, eu quero falar uma coisa muito séria com você. Começa a se arrepender nesse momento. Começa a se arrepender, sabe? Fala de falar baixinho, sabe? Eu vou ter vergonha. Fala baixinho aí. Começa a se arrepender, queridos, porque o Espírito Santo, ele quer tomar conta da sua vida. E isso faz parte da obediência que nós temos com o Senhor. Queridos, nós precisamos aprender a obedecer. Senão nós não vamos ter nada. Nada. A igreja vai ser um lugar seco. A igreja vai ser um lugar como um clube. E nós não vamos experimentar nada se nós não obedecermos. Eu não ia ser tão duro assim, mas eu sinto no meu espírito que eu preciso falar um pouquinho mais sobre isso. Então estou falando, ok? Mas queridos, eu já ouvi muito isso enquanto eu estava sentado aí ouvindo. E sabe, se alguém falasse isso para mim, eu começava a me arrepender dos meus pecados. Queridos, o Espírito Santo, ele está aqui. Hoje à noite, vai ser uma noite de mover de Deus. Vai ser uma noite de cura. Vai ser uma noite de unção dobrada do Espírito Santo. Se você estiver em pecado, querida, amém. Se você estiver em pecado, você não consegue alcançar.
Mas vai ser, porque você está se arrependendo agora, em nome de Jesus. Porque você está dizendo, eu vou obedecer. Porque você está dizendo, eu quero mudança na minha vida. E a mudança começa de dentro para fora. E eu quero receber tudo isso que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Aleluia. Eu estou vendo que vocês estão crendo. Eu estou vendo que há um espírito aqui de fé. Eu creio que vocês estão crendo. E o Senhor vai fazer. Depende do Espírito Santo, mas depende se a gente quer. Amém? São 4 pontos, tá? Só para vocês saberem que está acabando. Terceiro, a promessa se cumpre em cada um de nós e na igreja, através da graça de Deus. Amém? Queria ler esse trecho com vocês, Lucas capítulo 24, versículo 32. Diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Esse trecho é o trecho de 2 discípulos indo para Emaús, é conhecido trecho dos discípulos a caminhos de Emaús. Existiam 2 discípulos, e eles tinham visto que Jesus tinha morrido, e eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam indo em direção a Emaús. Eles estavam no caminho contrário da onde foi falado para eles ficarem. Os outros discípulos estavam tudo parados, tudo esperando ali, orando. E eles estavam indo no caminho oposto. Estavam andando. E eles, no coração deles, eles já não criam mais. Havia no coração deles incredulidade, havia no coração deles dizendo: aquele que a gente acreditava, ele se foi. Como é que eu vou acreditar naquilo que ele falava? Como é que eu vou acreditar naquilo? Sabe, gente, essas pessoas, esses discípulos representam os desviados dos nossos dias. As pessoas que se desiludiram com a igreja. As pessoas que foram embora por algum motivo e saíram e foram embora. Ou representa alguém de vocês que está aqui nos ouvindo agora. Às vezes você está desiludido, cansado, dizendo nada acontece. E você está indo num caminho que é uma direção oposta ao propósito de Deus para a sua vida. Talvez você esteja aqui, você seja desviado de alguma igreja. Você já se converteu faz anos e está desviado. Talvez, eu não sei. Mas o Espírito Santo me colocou para falar isso. E de repente, eles estão andando e chega um sujeito perto deles. Queridos, esse sujeito, não preciso contar a história, já falou aqui, é o próprio Jesus ressurreto. O próprio Jesus ressurreto foi atrás daquela pessoa desiludida, que já tinha entendido que Jesus era o seu Senhor e Salvador, que já tinha entendido que Ele era o Mestre, mas ele não acreditava mais, por causa dos acontecimentos. E Jesus começa a conversar com eles, e expor as Escrituras. E no final, eles reconhecem Jesus. E no final, fala uma palavra aqui muito importante. Fala: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Queridos, se você está desiludido, se você está desviado, se você está triste com as coisas e talvez com Jesus, você vai se levantar imediatamente, no seu coração, na sua atitude. Imediatamente você vai voltar para Jerusalém, porque Jesus teve misericórdia deles. Jesus está olhando para a sua vida, Ele não está te condenando, Ele não está te julgando. A graça de Deus, sabe, mas eu sou pecador, o pastor Paulo falou que os pecadores não vão conseguir. Queridos, você está aí lutando contra o pecado. Se você resolveu obedecer o que eu falei, começou a
pedir perdão dos seus pecados. Jesus está vendo isso. Jesus está voltando aqui e está te levando através da graça de Deus, tá? Porque você pode não estar conseguindo. Você pode não estar conseguindo crer, não estar conseguindo perseverar, não estar conseguindo obedecer. Esses caras, eles não conseguiram nada disso. Eles perderam a fé, eles não perseveraram e eles não obedeceram. Mas Jesus foi atrás dele. A graça de Deus é que nos capacita a crer, a perseverar, a obedecer. A graça de Deus está pegando você pela mão agora. O Senhor, próprio Jesus, Ele está tocando, sabe, fala, ó, faz assim com o seu irmão, fala, ó, oi, estou aqui. Jesus está aí com você, querido. Jesus, Ele está cutucando você, falou, oi, vamos para Jerusalém? Vamos lá? Estão prontos? Está acontecendo uns negócios loucos lá, né? Está acontecendo uns negócios loucos lá na comunidade evangélica de Campinas, vamos lá? Eita, vamos? Queridos, isso é a atitude do coração, porque você já está aqui, amém? Você crê que o negócio louco vai acontecer no seu coração hoje? Amém? É um negócio louco de Deus, aleluia, amém? Glória a Deus, Ele vai fazer, Ele está aqui, amém? O Espírito Santo está aqui, está movendo na sua vida, amém? Olha, o Senhor está aqui, aleluia, aleluia. E Ele teve misericórdia, Ele foi buscar esses caras. Eu não buscaria. Jesus foi buscar esses caras. Eu, Paulo, pensaria assim, não vamos pensar mal de mim, tá, gente? Mas vamos falar, antes de eu me converter. Não, às vezes eu penso assim, tá, eles escolheram, deixa eles. Deixa. Mas Jesus não, Jesus Ele vai atrás. E Jesus Ele tem misericórdia. E Jesus ama cada um de nós. Sabe por quê, querido? Porque ele acredita, sabe, na obra que Ele fez por nós. E a obra não terminou na nossa salvação. A obra, ela continua no acesso ao poder do Espírito Santo, que está disponível para mim e para você. O poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a própria unção dobrada, triplicada, é pelo menos dobrada, porque fala que você vai fazer obras maiores, não fala o quanto maior, mas então é pelo menos o dobro, querido, é pelo menos, eu quero pelo menos o dobro. Opa, tem mais coisa ali, não? Ah, é. O que é a graça? Pus a minha definição de graça. Graça, a graça ela nos leva a fazer a coisa certa, na hora certa. Estar no lugar certo, no momento certo. Foi isso que aconteceu com os discípulos em Emaús. Querido, você está aqui na igreja, você só está aqui na igreja por causa da graça de Deus. Porque Ele te ama, sabe? Porque Ele quis colocar você na hora certa, no lugar certo. Fazendo a coisa certa, na hora certa. E vocês todos aqui estão fazendo a coisa certa, na hora certa. Vocês estão num domingo, numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Amém? Fica feliz por isso, porque isso é importante. Amém? E por último, quarto aqui, a promessa se cumpre de maneiras diferentes pelo mesmo Espírito. Eu queria que você lesse comigo. Será que eu pus aqui? Peraí. Não. Queria que você lesse comigo aqui, Atos, não, peraí. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Eu esqueci de colocar o versículo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a carta, diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas.
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme Ele mesmo quer, conforme Ele quer. Eu vou dizer uma coisa, os discípulos esperavam uma promessa. Pergunta para vocês, essa promessa se cumpriu ou não? Em Pentecostes ela se cumpriu. Amém? Já se cumpriu. Então a promessa que se cumpriu já não é promessa. Ela já se cumpriu. Amém? Então, o que resta a nós? Esperarmos pela promessa? Não. Nos resta acessar a promessa. Levanta a sua mão. Acessa a promessa, como se estivesse acessando algo. Eu estou pegando aqui a promessa, eu estou acessando a promessa do derramar do Espírito Santo sobre a minha vida, porque a promessa já aconteceu, amém? É a promessa do Senhor, o derramar do Espírito Santo. Agora eu só quero dizer uma coisa, hoje nós vamos acessar essa promessa, amém? Em nome de Jesus, a gente vai acessar essa promessa em nome de Jesus, amém? Bate palma se você crê, sabe, você vai acessar aquilo que Deus tem para você, aleluia! Mas a gente é ser humano, e ser humano é um problema, porque o Espírito é Espírito, e nós é carne. E aí o que acontece? A gente vê um caindo, outro se tribuchando, o outro aparece com dom de cura. Pastor Sérgio orou por 5 pessoas? 4 pessoas foram curadas essa semana. Aleluia, glória a Deus, querido. Sabe, é dom de Deus. Aí outro começa a falar em línguas. Queridos, tem a Stacy Campbell, é uma pregadora. Ela começa a pregar, assim, é o Espírito Santo agindo nela, é muito esquisito. E ela começa a fazer umas coisas assim, é a manifestação do Espírito Santo, cada um, sei lá. Eu lembro um dia, nós estávamos em Piracicaba e veio o Espírito Santo sobre os jovens naquela época. E aí uns caíram, outros começaram a se tribuchar no chão, outros começaram a ter visões. Um cara ficou de ponta cabeça, doido. E o Espírito Santo com as suas manifestações. Eu lembro um dia, eu estava na igreja, aqui nessa mesma igreja, não nesse local, mas aqui na comunidade evangélica, eu tinha casado já. Gente, eu era um cara sempre muito triste, eu não sorria, não dava risada. E de repente o Espírito Santo veio naquele dia, e eu dei risada por horas, eu não conseguia parar de dar risada, horas dando risada, eu voltei para casa dando risada. Pode ser que você comece a dar risada hoje, pode ser que você comece a chorar, pode ser que você comece a confessar os seus pecados, que você nunca confessou. Pode ser que não aconteça nada, você fique, também já teve dia que eu fiquei assim, esperando, e oraram por mim. Não caí, não estribuchei, não aconteceu nada, só falei em línguas, mas nada mais, tipo assim. Mas no futuro, eu vi coisas acontecendo na minha vida, que foi por causa daqueles momentos que eu acessei o poder de Deus, através do Espírito Santo, eu acessei a promessa. A gente está aqui para acessar a promessa, a gente está aqui apenas para receber, querido, você está aqui apenas para receber, amém? Para acessar, porque já foi dado, para acessar. Eu estava falando que eu fiquei dando risada, e às vezes eu estou em casa, é segredo, tá? Não conta para ninguém. Às vezes eu estou em casa, meus filhos falam assim: eu vou filmar você, vou pôr lá na igreja, eu vou falar, o seu pastor em casa, porque eu fico lá fazendo careta, contando piada sem graça,
dando risada à toa. Por quê? Porque um dia o Espírito Santo fez uma obra esquisita na minha vida. E Ele transformou a minha vida. Queridos, o Senhor, Ele tem o poder para você hoje, nessa noite. Não interessa o que vai acontecer. Interessa que você abra suas mãos, você levante as suas mãos, você diz: eu quero, eu creio. Você pode dizer isso? Eu quero, eu creio. Diz de novo: eu quero, eu creio. Eu acesso a promessa. A unção dobrada está vindo sobre você, querido, agora, em nome de Jesus. Sabe, as evidências surgirão. Aquela música diz, né? As coisas vão acontecer, ou não. Talvez você fique aqui, você não caia, não aconteça. Aparentemente não acontecerá. Isso não é o importante. O importante é que você vai acessar. E ao acessar, você não vai ser mais o mesmo. E é isso, eu não estou dizendo uma coisa que eu não experimentei. Eu já experimentei muito. Eu queria cantar uma música com vocês agora. Eu não. A equipe de louvor vai cantar. E você vai cantar isso junto. Você pode ficar sentado agora, mas você vai cantar isso junto, dizendo, você vai cantar como uma oração, dizendo: eu estou acessando, eu quero acessar, eu quero isso, eu quero.